Nós estamos no 149º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é permaneceis firmes. Efésios capítulo 6, o versículo de número 14, que diz o texto sagrado: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Obrigado, pode ocupar o assento, louvando a Jesus. Paulo descreve em detalhes cada peça da armadura de Deus e ordena que os crentes se revistam dela, como provisão do Senhor, para que eles estejam de pé, permaneçam firmes. Essa é a posição de vitória que o crente ocupa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A primeira parte do versículo, a primeira oração é essa: estai, pois, firmes. Essa palavra estais firmes ou permaneceis firmes, pode ser traduzido por ser um imperativo, pode ser, no grego, no caso, permaneçam firmes. É um imperativo, né? É uma ordem, é um mandamento. Essa palavra é uma só no grego, que histemi, que significa fazer ficar de pé, tornar firme, permanecer imóvel. É no sentido de alguém que não pode ser abalado, alguém que não hesita, não duvida, que não desiste e resiste contra um inimigo. O sentido aqui desta palavra é aguentar, manter a posição. Cristo já triunfou sobre todos os inimigos, glória a Deus, e nele mantemos posição de vitória. Nesta luta espiritual, para manter posição, requer-se do soldado de Cristo combater em oração. Você sabia que orar, é claro, é se relacionar com Deus, mas a oração, além de se relacionar com Deus, a oração é uma luta, é um combate, porque envolve batalha espiritual. E é através das batalhas em orações que nós vamos adquirindo em Deus cada vez mais firmeza. Se não, vejamos aqui o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Preste atenção. Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, que aqui significa maduro, idade madura espiritual, e consumados, que pode ser traduzido como completamente convictos, plenamente convictos, em toda a vontade de Deus. Olha que coisa extraordinária. Aqui a palavra combatendo significa ir à guerra, agonizar. É como alguém que trava uma luta. Então orar no plano espiritual é você travar uma luta, tá certo? Você tem uma causa, você está orando pela salvação de alguém, você trava uma luta terrível. Você está orando para Deus te libertar de uma pressão, de uma situação, você trava uma luta. Porque existem níveis de oração. Existe um nível do dever, todo cristão tem que orar. Só que existe um nível da batalha espiritual. E aí, quando você vence a batalha espiritual, você entra no maior nível de todos da oração, na minha opinião, que é o nível do prazer. Você sai do nível do dever, da batalha, e entra no nível do prazer. Como assim? Você não se achega na presença de Deus só porque você tem uma causa ou você sabe que é cristão e tem que orar. Você vai até a presença dele porque você fala: eu te amo, eu quero estar na tua presença. Eu estou aqui para te sentir, para me envolver contigo. Esse nível é bem avançado. Mas, enfim, aqui o contexto é de guerra. Então, orar é agonizar em batalha na presença do Deus vivo. E veja só que coisa tremenda. Então orar a Deus é também fazer guerra no âmbito espiritual. E essa oração, ela tem que ser contínua, porque o texto diz, combatendo sempre, contínuo, sem intervalos, em todos os tempos, a fim de que a pessoa se mantenha firme, de pé. Oh, que coisa maravilhosa! Em maturidade, conforme já falei, essa palavra perfeitos aí significa finalizado, que não carece de nada, completo. É uma pessoa que ela alcançou a maturidade espiritual. Você já percebeu que a imaturidade é um problema muito grande? Pastor, onde se vê a imaturidade? A pessoa está com um problema, fala: vou parar de ir para a igreja. Isso se chama o quê? Imaturidade.
maturidade. É uma pessoa menina na fé, menino na fé. Aconteceu qualquer probleminha, vou desistir, vou parar, vou desanimar. Isso se chama imaturidade. A pessoa que tem maturidade, quando as situações difíceis aparecem, aí que ela vai mais para perto da presença de Deus. Ela entende que os desertos e os problemas da vida não é para separar ela de Deus. Na verdade, joga ela mais para a presença de Deus. Então, em vez de ela se afastar do culto, ela vai vir mais para o culto. Em vez de ela se apartar da oração, aí que ela vai orar mais na presença de Deus. Entende? Então, através da oração, a pessoa vai adquirir, agonizar em oração, ir para a batalha em oração. Ela vai alcançar o quê? Firmeza. E aqui, Epáfras era o pastor da igreja, tudo indica, ele está orando para que os crentes alcancem firmeza. Através da sua oração, aquele a quem tu ama, da tua família, vai alcançar essa firmeza no Evangelho de Cristo Jesus. A pessoa pode estar cambaleando, mas através da presença de Deus, manifesta na oração, vencendo as batalhas espirituais, essa pessoa vai alcançar firmeza, maturidade, e ainda mais, e olha só que coisa tremenda, e essa pessoa, consequentemente, ela vai estar plenamente convicto do que Deus deseja que seja feito, né? Do que Deus deseja e o que Deus quer que ela faça. Então a pessoa vai ser plenamente convicto da vontade de Deus para a vida dela, porque tem pessoa que está confusa, não sei o que Deus quer de mim, não sei. Não, filho, a firmeza no Evangelho, a firmeza em Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai trazer essa maturidade e você vai ser convicto da vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus é que você permaneça na presença dEle, honrando Ele, glorificando o seu santo nome. Então veja, travar uma luta em oração está ligado a permanecer firme na posição, tendo maturidade para lidar com cada situação da vida e ter convicção da vontade do nosso Deus. Agora veja só, ele diz: estáis pois firmes. Aí vem a segunda parte aí do versículo. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Agora ele começa a especificar aqui, no caso, a armadura do soldado, a armadura de Deus que o soldado tem que vestir. A palavra cingido aqui, tendo cingido, também é uma só no grego, que é perizonime, que significa prender as vestes com um cinto, amarrar ao redor. Tem o sentido de estar prontos, preparados para a batalha. Aquele que usa o cinto está apto para a guerra. Em Êxodo 12:11, a Bíblia diz que Deus ordenou que Israel comesse a Páscoa de que forma? Apressadamente. E com os lombos, que é a cintura, o quadril, cingidos. Por que Deus fala para o povo de Israel? Eles estão para ser libertos do Egito, Deus vai passar e trazer a morte no Egito, e onde tem a marca do sangue, o povo vai ser protegido, o povo vai estar festejando a Páscoa, né? O Cordeiro Pascal, e ali Deus fala: vocês vão comer essa Páscoa apressadamente. E de que maneira? Os lombos, a cintura cingida. Para que você saiba disso, naquela época as pessoas usavam as roupas compridas, e essa roupa tinha várias pontas. Então, para ela ter mobilidade, ela tinha que pegar as pontas dessa roupa e amarrar na cintura, amarrava. Então ela tinha mobilidade para agir e ela tinha mobilidade para andar. Então todo soldado, quando ia para a guerra, ele amarrava bem a sua cintura, porque através de amarrar, toda a armadura ficava bem presa nele e ele tinha mobilidade para seguir. Então, quando Deus está dizendo, olha que coisa tremenda, quando Deus ordenou que Israel comesse apressadamente com os lombos cingidos, o que Deus está querendo dizer? Não podemos ficar em cima do muro ou enrolando nossa decisão em Cristo. Temos que fazer parte do corpo e estar em comunhão, que fala da ceia do Senhor. Então, o que é comer a Páscoa apressadamente? Se decida por Cristo de uma vez por todas. Você que está aqui nessa noite, ainda não desceu as águas, não está na comunhão, não toma a Santa Ceia, come essa Páscoa apressadamente. Jesus te chama para se decidir dentro daquilo que você tem ouvido, que você tem sido ministrado. Já não há mais o que pensar, você já teve tempo suficiente de se decidir por Cristo Jesus, e a decisão sensata e correta é essa: coma do Cordeiro Pascal, aleluia.
que é Cristo, esteja em comunhão com o Senhor. E por que eu tenho que estar com meus lombos cingidos? Porque eu tenho que sair, olha só, Jesus, o Senhor, no caso do Antigo Testamento, liberta o povo e fala para eles: cinge os teus lombos. O que Deus está dizendo? Vocês vão sair dessa escravidão pronto para guerrear na minha presença. Vocês vão sair daí pronto para guerrear, lutando contra o mal. Olha só que lindo. Então Deus chama Jeremias e diz: o que Deus diz para Jeremias? Coloca na revista atualizada isso aí, Jeremias 1,17. Olha que coisa tremenda. O Jeremias, você sabe, né? Ele estava meio daquela fase dele. Deus fala: ó, você vai pregar, você vai profetizar. Senhor, sou uma criança, não sei falar. Deus já ficou meio bravo com essa história aí. Deus pegou e falou: não fala que você é uma criança, porque o que eu falar você vai fazer. É a minha palavra que eu vou colocar na tua boca. Aí olha o que Deus fala para Jeremias. Aqui é o contexto que ele está. É um contexto de querendo ou não, de batalha. Aqui porque o povo estava em rebeldia. Olha o que Deus disse para ele. Isso aqui é muito forte. Tu, pois, cinge os teus lombos, a tua cintura. Dispõe-te, levanta-te. E diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Olha o que Deus diz: não te espantes, ou seja, não fica apavorado, não fica amedrontado, não fica com medo diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Olha o que Deus está dizendo: se você se acovardar diante deles, é eu que vou te colocar medo. Vamos trabalhar isso aqui. Olha o que Deus está dizendo: salvação, chamado de Deus, não é oba-oba, é estar pronto para a guerra, tomar posição firme, estar atento à palavra do Senhor e não se intimidar ou se acovardar diante dos inimigos. Quando Deus fala não te espantes, que eu já disse o significado da palavra, é estar abalado, estar com medo, apavorado. Deus ali está dizendo para ele: você não deve se acovardar, você não deve, diante desta batalha, diante do chamado, diante da caminhada da salvação, você não deve se acovardar diante deles, diante dos inimigos. Porque Jeremias, conforme já disse, ele dizia assim: eu sou uma criança, no verso 6, aí Deus faz ele amadurecer na marra, porque Deus está dizendo: se você se acovardar diante dos inimigos, Deus está dizendo: eu vou causar espanto em você. Deus está dizendo em outras palavras: você vai querer ficar covarde diante deles? Eu quero ver o que você vai fazer diante de mim então. Porque você está temendo eles, eu quero ver quando eu me voltar contra você. Aí eu digo para você: quem é que vai ter coragem de se voltar contra Deus? O que Deus está dizendo para ele? Para de ser frouxo, rapaz. Para de dizer que é uma criança. Você é um homem de Deus. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Olha aí, hein? Eita, Jesus amado. O Senhor está dizendo para ele: você vai amadurecer nem que for na marra. E aí, agora sabe o que me chama a atenção? Que coisa tremenda isso aqui. Mas quando ele se posiciona para a guerra, sabe o que o Senhor promete para ele nos versículos decorrentes? Deus fala assim: eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze. Aí Deus fala para ele: até pelejarão contra ti, Jeremias, mas não poderão prevalecer contra ti. Por quê? Eu sou contigo para te livrar. Deus não prometeu para nós oba-oba. Deus não falou que a caminhada aqui na terra ia ser fácil. Deus falou: tem guerra, tem batalha, o reino é tomado à força. Mas tem uma coisa: cinge os teus lombos, esteja preparado para a guerra. Não seja um frouxo, não seja um covarde, porque eu sou contigo. Eu vou te fazer forte, eu vou te fazer uma coluna de ferro, de bronze na minha presença. Olha Deus fortalecendo a vida do crente aqui nesta noite. Esse negócio de colocar, como diz o ditado, né, um vocabulário bem rasteiro que eu vou usar aqui, como um cachorrinho, um rabinho entre as pernas. Esse negócio não é para crente não, meu amado.
o calo apertou, as coisas dificultou, aí você fala, meu Deus, a doença bateu lá na porta de casa, a luta não cessa, o que você vai fazer? Você vai se levantar, você vai cingir os teus lombos, diante da presença do teu Deus e dizer, Deus me prometeu, podem até pelejar, mas as portas nem do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então Deus garante a sua presença para conosco, para com a nossa vida. Agora, ó, cingir os vossos lombos. Lombos aqui no grego, osphis, que significa quadril. Você sabia que esse quadril aqui, para o judeu, era o lugar onde, no caso o povo hebreu, era o lugar onde os hebreus achavam que residia a força procriativa. Então, nessa região, por causa da genitália, está nessa região, ou seja, eles acreditavam que essa é a força para se gerar, tá certo? Por causa do sêmen masculino. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Olha que coisa linda. Com isso, a força que nos faz produzir vem do Senhor, através da sua armadura. Crente, soldado equipado, produz bons resultados, produz frutos. Aleluia! Então, quando você vai colocando a armadura de Deus, Deus vai te capacitando com força. Para quê? Para você produzir resultados, para você produzir frutos, certo? Agora, perceba só isso comigo. Isso aqui é muito lindo que nós vamos trabalhar agora. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, olha só o que diz. Aqui, Eliseu tem uma missão dada por Deus de ungir a rei de Israel, Jeú. E aí ele faz isso. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, no caso um discípulo dele, e disse-lhe, ó, cinge os teus lombos, e toma esta almotolia, que é um vaso, para vocês entenderem, um vaso de azeite na tua mão, ó, cinge e toma o vaso de azeite na mão. Olha porque que ele diz, cinge e toma o vaso na mão. Por que ele diz isso? A pessoa que está cingida está preparada para entrar em ação, para guerrear. Cumpre com rapidez e exatidão o seu papel de cristão. Deixa de lado todo o embaraço e fica livre para fluir na unção do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, quando a pessoa não está cingida, as pontas soltas causam embaraço e impedem de ela carregar a unção. Porque, eu já falei aqui, eles amarravam as vestimentas e aí as pernas ficavam livres e eles estavam preparados para ir guerrear e fazer os movimentos. Por que ele tinha agilidade para caminhar com aquele vaso de azeite na mão? Porque estava preparado, estava cingido. Então existem pessoas que estão com as pontas soltas das vestes dessa vida. Tem gente, o Pedro, 1 Pedro 1,13, ele diz, vocês devem cingir o vosso entendimento. O que é cingir entendimento? Tem gente que tem pendências. As pendências, ele está dividido, ele está pensando nisso, ele está pensando naquilo. Uma hora ele está dizendo, não, agora eu vou pegar firme. Outra hora ele está dizendo, eu vou abandonar, eu vou deixar. Você está com as pontas soltas. Por isso que você não está fluindo na unção. Você só conseguirá fluir na unção do Espírito Santo se hoje você estiver apto, preparado para a batalha. Então escute, oh meu Deus, resolva as pendências, junte todos os pontos não resolvidos da mente, dos pensamentos, e rejeite todo o planejamento que não inclua a vontade de Deus para a sua vida. O que é que está te amarrando? Tem gente que até hoje tem ponta solta na mente, não liberou perdão, isso é uma ponta solta. Isso está impedindo de você fluir na unção de Deus. Sabe por que você anda seco desse jeito? Sabe por que você anda raquítico desse jeito? Porque não está cingido. E aí você não consegue ter aquela fluência espiritual. Oh, meu Deus. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo dará graça
para que tudo que tiver solto, porque quando está solto, a hora que a pessoa vai andar, embaraça, ela trupica e cai. Mas se hoje juntar as pontas soltas hoje, das vestes espirituais, dos pensamentos que estão soltos, você organizar bem aí nessa cachola, você vai começar a fluir na unção do Espírito Santo de Deus. Às vezes tem situações que nos prendem. Você sabia que às vezes existem problemas que nos prendem? Olha, eu já contei isso aqui para vocês, mas isso é muito, muito importante. É uma coisa que eu vivo assim diariamente e eu tenho visto vitória de Deus. Sempre que eu me pego algo, situações da obra, da vida, das batalhas que também tenho pessoais, o que acontece? Aquelas coisas querem começar a tomar a nossa mente, para que você fique preocupado com aquilo, e ali vai se gerar uma ansiedade, porque aí você vai começar a pensar, e agora? Como que vai ser? Como que vai vir? De onde que vai prover? Como que vai acontecer? O que vai ser da minha vida agora? Aí fica pensando, acelerado, aí fica naquela síndrome, né, que diz Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado, e a pessoa dorme, mas não dorme. Parece que ela está dormindo, mas ela está de olho fechado. A mente está assim, ó. Isso é tudo ponta solta. E aí o que acontece? Ela vai armazenando. Eu já falei aqui no decorrer desse estudo, a mente é o campo de batalha. Então a nossa mente tem que estar bem organizada diante da presença de Deus. Até quando você vai roubar essa unção? Sabe por que você não está conseguindo fluir com a unção, um vaso de azeite na tua mão? Porque você está preocupado com aquilo que está solto embaixo, aí está embaraçando, você tem que pôr a mão para tirar. Tira a sua mão hoje e deixa a mão de Deus agilizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Ou você confia ou não confia do Deus que te fez a promessa? Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu descobri uma coisa aqui, é tremendo isso. Irmão, qualquer preocupação, vinha preocupação, já ora na hora. Surgiu, estou preocupado com tal coisa. Deus, é assim, assim, assim. Irmão, na hora a paz vai vir no teu coração. Mas é na hora. Na hora. A paz toma o teu coração como um soldado e fica ali. Aí a preocupação tenta entrar, o soldado da paz fala, aqui você não tem mais espaço. Porque esta mente, aleluia, a paz que excede todo entendimento, está guardando essa mente, este coração, louvado seja no nome do Senhor. Há pessoas que aqui nesta noite vão conseguir se libertar dessas pendências que há anos tu vens carregando. Me fizeram, me aconteceram. Tu nunca liberaste perdão de verdade. Tu nunca liberaste. E por isso está com essa ponta solta. Sempre que acontece alguma coisa, você já logo lembra daquilo e aquilo te causa dor. Sabe quando eu sei que não houve liberação de perdão? Quando eu lembro de algo que me fizeram e eu sinto dor. Se você continua sentindo dor por isso, significa que você não foi curado, significa que você não liberou perdão. A cura de Deus, quando eu sei que eu fui curado e que de fato eu perdoei, é quando eu lembro daquilo e aquilo já não me traz mais peso. Aquilo já não me afeta mais, porque Deus já me sarou, Deus já tratou da minha vida. Estou na revelação do Espírito Santo aqui. E há pessoas que por causa dessas pontas soltas da sua vida, você está sendo impedida de fluir no poder do Espírito, nos dons do Espírito Santo. Mas aqui nesta noite, Deus fala com você, Deus fala ao seu coração, ó discípulo de profeta, e Deus está dizendo, cinge bem os teus lombos, esteja preparado, e vai fazendo pontualmente, exatamente com rapidez, o que Deus te ordena, e vai, mas vai com azeite nas tuas mãos, flua na unção do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que esperam algo melhorar na vida dela para ela se posicionar. Não é assim que funciona. Eu vou esperar as coisas melhorar aqui em casa, eu vou tomar uma posição. Filho, não é assim que funciona. Quando lá em 2 Reis capítulo 8 havia uma fome severa na terra, o profeta falou para a sunamita, levanta-te tu e a tua casa. Sabe o que ele estava querendo dizer? Enquanto você se posiciona, você vai arrastar a sua casa junto com você nesse posicionamento.
Então se posiciona você. Ah, mas o meu marido não quer saber nada de Deus. Então queira você saber. Ah, minha mulher não quer saber nada das coisas do Senhor. Parece um peso morto que eu estou carregando. Então seja você o peso vivo na presença de Deus. Ah, meu pai não me auxilia, minha mãe nunca me ajudou. Então tome a posição você, rapaz. É você. Não fique esperando ninguém se posicionar. Se posicione você, porque aí você vai fluir na unção do Espírito Santo, amém? Cingidos com o quê? Com a verdade. Verdade, aletheia, no grego, que significa real, correto, confiável. É o conteúdo daquilo que é verdadeiro. Aqui é a verdade do ser de Deus, de seu caráter e vontade, como plenamente revelado no Evangelho. O Evangelho você sabe que é a própria vida de Jesus. Jesus é a verdade personificada. Entende? A verdade se personificou na terra. É Jesus. Você sabe que João 14,6 diz: eu sou a verdade. Então Jesus não tem a verdade. Ele é a própria verdade. Como no decorrer desse estudo também vocês já ouviram isso, existe a questão da verdade o quê? A verdade dos fatos. Aconteceu um fato, aconteceu algo e foi registrado na história. Aconteceu tal coisa, então isso é uma verdade. Só que aqui o que a Bíblia está dizendo não é essa verdade. Está falando da verdade do ser de Deus. Porque Jesus é a verdade. E tudo que sai dele, tudo que foge dele, virou o quê? Mentira, engano. Então Jesus, ele é o padrão absoluto. Entende? Não é só o padrão, é o padrão absoluto da verdade. Então entenda uma coisa: o que mantém a armadura toda bem ajustada e estruturada é o cinto. Se não tem a verdade, está tudo desajustado e sem estrutura. Sabe qual é a maior arma do inimigo? A que ele mesmo criou: a mentira. João 8,44. Quando ele fala mentira, fala muito bem daquilo que provém dele, porque o diabo, ele é o criador, ele é o criador da mentira, ele é o pai da mentira. Agora escuta isso aqui: este mundo está preso nas mentiras do diabo. Lembra? Gênesis 3, do 4 ao 5, o diabo, usando a boca da serpente, disse: vocês não vão morrer, vão abrir os seus olhos e sereis como Deus. Essa mentira você sabe que se perdura até hoje. Os homens acreditam que não haverá morte eterna. O diabo enganou eles, mentiu para eles, e até hoje muita gente acredita que não haverá condenação. Existem pessoas que até hoje acreditam que através da magia, macumbaria, feitiçaria ou qualquer outro meio espiritual de magia negra, a pessoa pode adquirir conhecimento de Deus. Até hoje eles usam isso, quer mudar o futuro da vida através de buscar essas coisas. Até hoje o diabo engana eles com isso. E outra coisa, o diabo falou: sereis como Deus. O que é ser como Deus? Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas, tudo gira em torno de Deus. Então o diabo jogou essa mentira no homem: tudo gira em torno de você. Então o ser humano vive para quê? Para satisfazer o seu eu. Por isso que a Bíblia chama o eu de o Deus ventre. Ou seja, a pessoa vive só para alimentar o eu. Então, aí o ser humano, o Satanás, ele incutiu na queda, no pecado original, incutiu essa mentira. E aí o ser humano passa a viver de acordo com o que ele acha que é certo. Aí o ser humano, ele tem um conceito do que é certo. O que é certo para ele? Eu vou lá, trabalho, pago minhas contas, não falo mal de ninguém, mas eu tomo a minha cerveja, fumo meu cigarro. Para ele essa é a verdade dele. Ele fala: eu não mexo com ninguém. Eu muitas vezes eles falam: eu não assassino ninguém, eu só gosto de curtir. Essa é a verdade dele. Mas e quando você compara isso com a Bíblia? Quando você passa isso na verdade absoluta, no padrão absoluto da verdade, que é Cristo, o que acontece com essa verdade? Ela é desmascarada, porque ela não é uma verdade. Por isso que nós temos que estar cingido com a verdade. Porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, o inimigo vai semeando mentiras. Existem pessoas que vão colocando o seu prazer de vida nas coisas terrenas. Isso é a maior mentira que existe.
Isto é a maior mentira que existe. Escute aqui. Então este mundo está preso às mentiras do diabo e precisa ser liberto. Liberto como? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Do pecado, da mentira, do engano do diabo. 8,34 de João, Jesus falou: aquilo pelo qual você é vencido, você se tornou escravo. Aí no versículo 33 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem pessoas que eles dizem assim: eu quero a minha liberdade, a liberdade para fazer o que eu quero. Isso não é liberdade, isso é escravidão. O que Paulo falou, o bem que quero fazer não faço, então e o mal que não quero, esse faço. Ele está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: eu sou escravo. Na época que ele não tinha sido liberto por Cristo, então ele está dizendo: eu sou escravo do pecado. Só que agora Cristo nos trouxe a verdadeira liberdade. E qual é a verdadeira liberdade? Você é liberto para fazer a vontade de Deus. Vou repetir isso aqui. Diga com a mão direita levantada, diga: eu fui liberto, eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Canarrassúria. Aí a carne diz: faz isso. Você fala: não, não é a vontade de Deus. Aí o diabo influencia e fala: faz isso. Você fala: já não sou mais escravo, eu sou livre. Agora eu vivo para fazer a vontade de Deus. Estar cingido com a verdade é se apropriar do próprio Cristo, se conformando e transformando-se à imagem dele, imitar Jesus Cristo como padrão para o nosso viver. É isso que nós temos que fazer. Então nós se apropriamos do próprio Cristo. Não é algo que vem de Cristo. Eu estou dizendo que nós se apropriamos da própria essência. Nós se apropriamos da própria pessoa de Jesus. Quando aqui Paulo diz que vocês, no caso nós, os crentes, têm que ser cingidos, eles têm que ser cingidos, os lombos com a verdade. O que ele está dizendo? Se Jesus é a verdade, o que ele está dizendo? Você tem que ser bem estruturado, ajustado, através da pessoa de Jesus Cristo. Veja só Romanos 13,14, isso aqui é muito violento, hein? Olha só: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não é algo que vem do Senhor, é do próprio Senhor. É tomar a vida dele, se encaixar nele, ser achado nele, ser transformado conforme ele, é passar a viver segundo a vida dele. Então eu me revisto da própria verdade, que é Cristo. Aí as mentiras que tentam me cercar, tentam me envolver, são totalmente dissipadas, porque agora você está enquadrado na verdade. Aí quando vem uma mentira se aproximando, você diz: isso não combina comigo, eu já tenho uma forma. Eu estou na forma de Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Então, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Escute, a palavra cuidado aí é pronoia, que significa fazer provisão para. Olha o que Paulo falou: você não pode fazer provisão para a carne. Olha o que ele está dizendo: não deixe provisão para a carne. O que é provisão? Algo que você deixa estocado para depois usar. Meu Jesus amado, vocês estão aqui, gente? O significado básico desta palavra é planejar antecipadamente ou premeditar. Ou seja, muito dos comportamentos pecaminosos resulta de ideias erradas e desejos carnais que nós permitimos que permaneçam em nossa mente. Por isso, a necessidade de ter a mente de Cristo, a vida de Cristo, que é a verdade. Assim as mentiras do inimigo são desfeitas e acabam-se as provisões para as inclinações carnais. Então nesta noite, deixa que a mente de Cristo
que é revelada na sua palavra. Aleluia! Ela que permeia a sua vida, ela que comande a sua vida, todo pensamento, planejamento. Olha só, olha o planejamento. Não estou dando certo, olha o planejamento. Não estou dando certo, não estou dando certo. A pessoa fala assim: eu não estou dando certo em casa, não estou dando certo. O que o diabo coloca na cabeça dela? Sai. Isso é provisão para a carne. Por que você não assume a posição dentro dessa casa? E mata hoje a provisão para a carne. Como? Se revestindo de Jesus Cristo. Você diz: os dias estão difíceis aqui neste lugar, mas o meu Deus pode entrar e me dar vitória. O coração pode estar duro, mas a palavra é martelo que esmiuça a penha. Aleluia! Pode estar emocionalmente, organicamente ou fisicamente enfermo, mas ele disse que a minha Adonai Roferra, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Hoje Deus vai acabar com a provisão para a carne aqui, viu? Tem gente que guardou, foi lá e deixou no recôndito da alma dele. Lá no profundo, naquele cantinho escuro dos seus pensamentos. E ele fala: está aqui escondidinho. Qualquer coisa, eu tenho um segundo plano agora. Isso é provisão para a carne. Isso é uma mentira. Mas se você hoje deixar a verdade, cinturar o seu quadril com a verdade, hoje você ficará um soldado bem equipado, bem ajustado, bem estruturado, porque a mentira passa, mas a verdade permanece. A mentira, como já diz o ditado, tem perna curta, nem perna ela tem, porque ela não consegue se manter de pé, porque o que se mantém de pé é a verdade, a verdade, a verdade. Amém. E vamos para a parte final agora. E vestida a couraça da justiça. Eita! Couraça é tórax. Da onde se origina? O tórax mesmo. Tá certo? O significado em grego é um peitoral. Uma peça de armadura que consiste em duas partes, que protege ambos os lados do corpo de golpes e flechadas. Então protege na frente, protege atrás. Eu recebi uma profecia na ciência da palavra. Se o inimigo estava tramando uma traição, opa, desceu aqui. Sheminácia, se ele estava programando, Deus está desfazendo esse planejamento aí. Não vai dar certo não, não vai prosperar esse negócio não, não vai. Eu estou sentindo Deus aqui, hein? Eu sinto Deus aqui. Vamos lá, gente. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, escute, sobre tudo, não é algumas coisas, sobre tudo, acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então perceba uma coisa: coração tem a ver com escolhas, decisões, com as nossas inclinações e com a nossa própria vida. Como cristão, temos que lembrar que estamos neste mundo, mas não somos dele. Eu vou repetir isso aqui porque vale. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. João 17:14-16. Jesus falou: eu dei-lhes, ó Pai, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Mas eu não peço que os tire, arranque do mundo, porque eu tenho um propósito para eles evangelizarem na terra. Mas eu peço: livra eles do mal, livra eles do mal. E aí Jesus conclui dizendo que eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ele repete novamente. Então perceba uma coisa: nós temos que entender essa grande realidade e lembrar: estamos, mas não somos do mundo. Outra coisa, e que onde estiver o nosso coração, aí estará também
onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Isso é ensinamento de Jesus em Mateus 6,21, no Sermão da Montanha. Olha o que ele está dizendo. Se o teu tesouro está na terra, o seu coração vai estar onde? Na terra. Então ele está dizendo, amontoai tesouros aonde? Porque quando você amontoa tesouro no céu, você está dizendo o quê? O meu coração está onde? Está no céu. Hoje mesmo, até me surpreendo, mas eles são assim mesmo, né? Hoje tivemos o velório triste, ali do papai da Angélica, mas está aqui no culto, e eu sempre reflito, é como diz a Bíblia, no dia é melhor você estar num lugar onde está tendo enterro, velório, do que num lugar onde tem festa, porque você pensa melhor. Aí eu digo para você está vendo quanta gente tão próxima de nós está partindo? Quem tem percebido isso aí? Não estou profetizando nada não, pode ficar em paz, fica tranquilo aí, tá? Mas estou dizendo, porque tem pessoa que é meio assustado. Mas escute isso aqui, você está percebendo? Aí eu digo, pensa aqui comigo, olha como que Jesus é tão lindo e sábio. Por que eu vou ficar investindo todo o meu esforço, dedicação, toda a minha vida, por coisas terrenas? Sendo que se morrer hoje, não leva nada. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo nos dê essa leitura espiritual. É tempo de começarmos a pensar como vamos viver a nossa eternidade. Aí tem pessoas, escute isso aqui, ela coloca o coração, o tesouro dela está na terra, então o coração dela está aqui. Veja só, o problema não é interagir neste mundo. Nós interagimos com o propósito de testemunhar Cristo, mas sim, o problema é amar o mundo e o que nele há. O próprio João, na primeira epístola 2,15, ele falou, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o problema não é interagir nesse mundo. O que é interagir? Compre, pague. Deus tem te dado condição? Viva bem, viaje com a sua família, glória a Deus, não tem problema nenhum com isso. O problema é que existem pessoas que estão interagindo no mundo e estão colocando o coração nele. Ele está tão se distanciando do céu que ele fala, nossa, a vida está tão boa aqui que, nossa, poderia eu permanecer. Então, estão perdendo o sabor do céu. Você sabia que uma das coisas por que Deus permite aflições, sabe para quê? Para gerar o desejo do céu no coração das pessoas. Então eu quero que você entenda uma coisa, eu vou repetir isso aqui, o problema não é interagir no mundo, o problema é colocar o coração nele. O que não pode acontecer é a pessoa interagir neste mundo sem a couraça da armadura de Deus. Quando a gente coloca a armadura de Deus, está dizendo o quê? Eu estou blindando meu coração. Então nós temos que proteger, blindar o nosso coração. Pega isso aqui, existem pessoas como Esaú. Esaú, o que ele fez? Ele interagiu tanto com o mundo, que ele trocou as coisas espirituais por uma porcaria de um prato de lentilha. Ele tanto interagiu e colocou o coração dele no mundo, que ele falou, olha o que ele falou, o que me adianta essa primogenitura? Ele desprezou o espiritual, ele desprezou uma chamada, ele desprezou o fluxo das promessas de Deus, ele desprezou tudo isso. E quanta gente, por causa de 1 hora a mais de trabalho, tem desprezado as coisas espirituais. Tem que tomar cuidado. Veja só isso aqui, olha, em Neemias 4, 16 e 17, a Bíblia nos mostra como nós devemos nos comportar. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, os arcos e as couraças. Povo preparado para a guerra. Versículo 17, olha lá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, estavam lá edificando, estavam interagindo no mundo. Só que eles estavam armados, tinha couraça, estou aplicando. E os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. Então eu estou interagindo no mundo, eu estou construindo, mas estou com a couraça. Pegaram aí? Vamos trocar em miúdas aqui.
A pessoa que edifica, constrói nessa vida sem a armadura de Deus, sem a couraça, deixa o seu coração desprotegido na batalha. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz de Demas: Demas me desamparou, amando o presente século, amando o mundo. Era crente, estava na presença de Deus. Cadê Demas? Onde foi parar o Demas? Colocou o coração no mundo. Vou festejar, vou farrear. Faz isso não. Constrói a sua vida, mas nunca sacrificando o culto, as coisas espirituais. Blinde o seu coração com a couraça. É sempre assim. Escute, eu sei que tem momentos que a gente faz em sacrifícios pela necessidade, mas você viver em sacrifício só por causa das coisas terrenas, abrindo mão da espiritual, isso não é um bom negócio. Nunca foi um bom negócio. E hoje, trabalho. E hoje, festa. E hoje, aniversário. Todos os dias vai substituindo. Vai só substituindo. Sabe qual é a data que mais entristece o meu coração? Final de ano. Essa é a data que mais um pastor se entristece. Porque as pessoas abandonam. Não estou dizendo, graças a Deus, Deus tem sido fiel aqui no nosso meio e eu creio que em muitos lugares. Mas a gente pode ver que, eu estou falando em linhas gerais, as pessoas abandonam. Como nós passamos o final de ano aqui, é um milagre. É um milagre. Então escute o que eu estou dizendo para você. Tem gente que é assim, hoje é aniversário do papagaio, amanhã é do gato, amanhã é do sobrinho, amanhã é do primo, e aí ela vai, só trocando. Aí vai trocando. Constrói a sua vida, sim, constrói. Você não está proibido de ter esse momento, jamais. Constrói a sua vida, mas esteja vestindo a couraça. Coloca a couraça, blinda o seu coração. Porque entenda uma coisa. Não pense que a queda do homem, ela acontece da noite para o dia. A queda é sorrateira. A apostasia, o afastamento da fé, começa assim. A pessoa era habituada, estava em todos os cultos. Escute como começa. Você já conhece a história. Estava lá, habituada a todos os cultos, estava. De repente ela chegou um dia. Hoje eu estou tão cansado. Vou ficar em casa. Aí ok. Aí depois volta. Aí vai caminhando. Aí daqui a pouco aumentou a carga, trabalho, peso, dificuldade. Aí daqui a pouco ela, não está dando. Aí já vai mais um. Ela ia todos os dias. Começou a faltar em um, agora já está faltando em 2. É isso que acontece. Aí sorrateiramente eu falo, não, mas eu sou crente, eu estou firme. A Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe que não caia. O diabo não está brincando de ser diabo. Eu já estou dizendo, nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos em guerra. Toma a armadura de Deus. Constrói, vai construindo, constrói a sua vida, constrói um casamento, nada vem pronto, constrói sim, uma família, constrói filhos, constrói sonhos, constrói, não tem problema nenhum disso, mas nunca deixa de estar com a espada na outra mão, nunca deixa de estar com a couraça, blindando o seu coração, dizendo, essas conquistas, diante da conquista de Cristo, não é nada. Paulo falou, eu pego tudo, todos os meus títulos, todas as minhas conquistas, o que ele falou? Eu tenho por perda, eu tenho como esterco, para que eu possa ganhar a excelência da glória de Cristo. Aquele homem era um poliglota, falava vários idiomas, aquele homem era doutor da lei. Ele falou, isso, todos os meus títulos, ele era um cidadão romano naquela época. Para você ter um título de cidadão romano, você tinha que pagar somatórias imensas de dinheiro. Não era qualquer um que tinha naquela época. Aquele homem era um homem que podia se vantajar de muitas coisas, como disse, eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseu. Irmão, a lista do camarada, o currículo dele era invejável. Na época dele,
não tinha igual. Paulo, trazendo para o dia de hoje, era um homem renomado, era um homem afamado. Mas sabe o que ele diz de todas as conquistas dele? O que é esterco? O que é esterco, gente? Desculpa, é cocô. Ele falou, é isso. Ele está dizendo, tudo isso, quando eu comparo os títulos, as conquistas, em relação à glória do Evangelho, a excelência da glória de Deus, é isso. Então pega aí, conquista terrena, conquista materiais, pega aí todo o dinheiro que você tem no banco, que Deus te encha mesmo, glória a Deus. Deus pode te dar uma casa no centro da cidade, no maior condomínio, glória a Deus, não tem problema com isso não, meu filho. Mas isso, diante das riquezas espirituais, diante da beleza do Evangelho, isso é o quê? É coisa descartável. Olha o que Paulo disse: se nós esperarmos de Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você tem uma riqueza imensurável. Foi por isso que Jesus contou uma parábola. Um homem foi e descobriu uma pérola, um tesouro. O que ele fez? Vendeu tudo o que tinha para ir lá adquirir aquela pérola. Ou seja, Jesus estava ensinando, essa pérola é a própria presença dele, é a salvação, é o Evangelho. Nós abrimos mão de todas as coisas para a excelência da glória de Deus, para a excelência da glória de Cristo Jesus. E eu volto a afirmar, este ano você vai viver o que nunca viveu na presença de Jesus. Jesus vai se aproximar de você como, eita, você não está entendendo o que eu estou falando. Você vai viver uma intimidade que nunca viveu, uma proximidade que ainda não teve. Jesus se revela. Era massúria, ebarracera caia, estemeu calassúria. Vamos lá, couraça. Essa couraça é do quê? Da justiça. Vamos lá? De kaioshine, no grego, que significa o ato de ser declarado justo com base na obra de Cristo na cruz. Colocar no relacionamento correto, onde o coração é reto para com Deus e a pessoa vive uma vida piedosa. Fazer o que Deus quer, fazer o que é certo. Olha só o que é a justiça. Eu acabei de dar o significado e já esboça aqui o que é a justiça, tá certo? Romanos 3, 23, vamos lá. Olha o que diz. Lê comigo, eu quero que você leia. 3, 2, 1. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sem exceção, todos pecaram. Todos, tá certo? E aí vem a pergunta aqui. No caso, pecar é transgredir a lei divina, a lei de Deus. É se tornar injusto e digno da condenação do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então todos pecaram. Qual que era a minha e a sua sentença? Morte. E não é simplesmente a morte física, a morte eterna. Nós estávamos condenados ao inferno. Esta era a nossa sentença, esta era a nossa condenação. Esse era o estado que a humanidade estava. Veja, pecaram, aqui destituído significa ter carência, ter falta de. Então o pecado rouba a glória. Eu vou repetir isso aqui. O pecado rouba a glória de Deus. Uma das primeiras coisas, quando alguém peca, sabe o que acontece com o semblante dele? Cai. Fica que nem aquela escama de jacaré. Cai. E aí você vê, aquele brilho já não tem mais. Sabe por quê? O pecado roubou aquilo que ele carregava. A glória de Deus. Será que vale a pena você trocar a glória de Deus por uma ficada? Será que vale a pena trocar a glória de Deus por um trago? Será que vale a pena trocar a presença de Deus por uma noitada? Será que vale a pena trocar a glória de Deus por uma visita no site pornográfico? Será que vale a pena trocar a glória de Deus por um esquema com outra pessoa que não é o seu cônjuge?
Será que vale a pena trocar a glória de Deus por uma passada de mão naquilo que não é teu? Será que vale a pena trocar a glória de Deus mentindo e caluniando a vida de pessoas? Não troque a glória de Deus por nada nesta vida. Tudo que você tem de mais precioso é a presença de Deus na sua vida. Quem crê que o mais precioso que nós temos ainda é a presença de Deus, valorize a presença, exalte a presença, glorifique na presença, engrandeça na presença, porque Moisés falou: sem a tua presença eu não saio daqui. Verso 24, então o nosso quadro era esse: condenados, todos pecamos, todos, mas agora olha o que aconteceu: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe isso, aqui é gratuitamente, é sem merecimento próprio, é totalmente pela obra de Cristo, todo o mérito é dele. Nós somos declarados justos por ele ter feito o pagamento pelo nosso resgate, libertação do pecado e do castigo merecido. Escute, eu e você estávamos presos, você sabe, a prisão do pecado e condenado na mão, ali, a condenação vem de Deus, mas sobre a prisão do inimigo, o inimigo que detinha a chave, ele estava com a chave lá, a pessoa estava preso no pecado e o inimigo mantinha ele nessa prisão. Aí só colocando lá a tentação e a pessoa caindo, estava presa. O que Jesus fez? Escute, eu não fiz nada. Jesus simplesmente, graciosamente, olhou para mim e falou: eu te amo. Eu te amo e quero te salvar. E como que eu vou fazer isso? Espera lá, a pessoa está presa, está atrás das grades. E como que faz isso? Paga um preço para resgatar. E qual foi o preço desse resgate? O próprio sangue. Quando Cristo derrama o seu sangue, ele falou: o preço está pago. Espera lá, eu era devedor, eu tinha dívida, eu devia para a justiça divina. Como que alguém me libertou? Porque alguém pagou o preço que eu devia. Agora olha o que acontece, ele paga o preço e ele fala: agora você não deve mais nada, você é justo. Então o que é ser justificado? Alguém pagou o preço que eu devia. Escute, o crime espiritual, tá? O crime era meu, o crime espiritual era seu. Mas o que ele falou? Eu entro na sua condenação, eu pago o preço da sua condenação. Para quê? Para que você seja livre, liberto. Verso 25, isso aqui é uma das principais doutrinas da nossa fé, a justificação. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, Deus foi sendo paciente, dando oportunidade do homem ser salvo, até a manifestação do seu Filho Jesus. Agora escute isso aqui. Aqui no caso propôs, significa o quê? O sacrifício de Cristo não foi em segredo, mas Deus expôs publicamente o seu Filho na cruz, para que todos vissem. Primeiro, expôs a vergonha por causa do pecado. Lembra quando Adão pecou? Ele sentiu vergonha, porque estava nu. Por isso que Jesus tomou a nossa vergonha. Por que ainda o Pai expôs Jesus publicamente? Porque em Isaías 45, 22, se não me engano, está escrito: olhai para mim, sereis salvos. Então Jesus estava atraindo a todos. O Pai colocou Jesus ali como um outdoor, publicamente, para que todos vissem o preço do pecado sendo pago. O sacrifício dele não foi oculto. Então não viva uma vida oculta, dê um testemunho fidedigno. Ainda mais, e por meio desse sacrifício perfeito e único, o homem pudesse ser reconciliado com Deus e ter paz com ele. Escute, gente, hoje é o que eu digo, nós fomos justificados. Como nós não temos mais dívida na lei de Deus, por crer em Jesus Cristo, no sacrifício dele, então a gente foi reconciliado. Olha só, por isso que Jesus é um mediador. Havia uma briga. Deus estava irado com o ser humano. E aí Deus ia descarregar toda a sua cólera. O que Jesus fez?
entrou no meio e ele recebeu toda a ira divina. Para quê? Para pegar a mão de Deus e pegar a nossa mão e fazer o quê? As pazes. Hoje nós somos reconciliados por Deus, porque alguém tomou o nosso lugar, certo? Agora escute, a morte de Cristo em prol dos pecadores satisfaz a lei justa de Deus e removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. Ali quando Cristo está sendo morto, não é os romanos que simplesmente estão lá batendo nele. Aquilo lá é a ira de Deus, é a cólera de Deus sendo descarregada em Jesus, porque ele tomou o nosso lugar. Mesmo sem pecado, ele se fez pecado por nós. Aí no versículo 26, olha que lindo. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pegue isso e não esqueça mais. A demonstração da sua justiça é a encarnação do verbo, ou seja, Jesus toma a forma humana, da sua vida sem pecado e da sua morte substitutiva. Ele toma o nosso lugar de pecador, por isso sofreu tão horrivelmente. Aquele era o preço do nosso pecado. Jesus Cristo é justo, por quê? Porque ele cumpriu toda a lei de Deus sem nunca jamais falhar. O único que conseguiu cumprir toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, esse homem se chama Jesus. E ele é justo por isso, e ele é justificador. Por que justificador? Torna e declara justos que creem na sua obra. Então, a partir do momento quando eu creio na obra de Cristo, que ele morreu no meu lugar, ele está me declarando: e você é um justo agora, eu estou te justificando diante do Pai. A sabedoria do plano de Deus permitiu que ele punisse Jesus em lugar dos pecadores, e dessa forma justificar os culpados, sem comprometer a sua justiça. Porque como que Deus iria justificar bilhões e bilhões de seres humanos se todos pecaram? Como que Deus iria? Não tinha como Deus reverter isso. O que Deus fez? O próprio Deus desceu na terra. Aí Deus pegou e fez o quê? O próprio Deus, o Filho de Deus, desce na terra e fala o quê? Eu sou sem pecado, então eu tomo o lugar dele. E como ele não tem pecado, a morte não pode deter, ele sobe. Ele ressuscita. Agora ele diz assim, eu tomei o seu lugar de pecador, agora viva na minha fé. Viva nessa obra que eu fiz por você. Você está entendendo onde está a nossa libertação? A justificação é algo muito violento espiritualmente falando, é algo muito forte. Se você tem a ciência, porque você sabe que no mundo espiritual acontece julgamentos. Você sabe que no mundo espiritual há ali várias vezes, e todo dia há uma situação de acusação. Veja só isso. Na prática, o que a couraça da justiça nos ajuda na batalha espiritual? Veja, uma das armas do inimigo é acusar os homens dia e noite diante de Deus, Apocalipse 12:10. E causar peso espiritual e todo tipo de embaraço na vida das pessoas, Zacarias 3, do 1 ao 8, a Bíblia diz que quando o sumo sacerdote estava de vestes sujas, irmão, o diabo estava trabalhando e acusando diante de Deus, ali o sumo sacerdote que representava toda a nação. Então veja o que acontece no mundo espiritual. A pessoa que está sem a justificação, sem viver na justiça de Cristo, sem fazer agora o que é certo após ser justificado pelo Senhor, a pessoa que não anda assim, ela é acusada no mundo espiritual. O diabo chega lá, segundo a Bíblia, o diabo chega num tribunal e diz, na tua lei está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Por que você acha que o diabo pediu para Ciro andar com Pedro? Então, há várias audiências no mundo espiritual. E aí você, escuta isso aqui, dobra atenção agora. E aí existe a questão que quando há esse movimento espiritual, a pessoa foi lá e pecou e não se arrependeu, o inimigo está lá, acusando, dia e noite. Leia aí Apocalipse 2:10, você vai ver o que eu estou falando. Dia e noite está acusando, dia e noite acusando. Não vai matar ele? E ele apresenta argumentos, ele apresenta provas. E aí Deus, ele dá um tempo, é como se diz, até encher o cálice. E aí Deus vai permitindo um tempo para a pessoa se arrepender. Não se arrependeu, a pessoa fica entregue. Então, a justificação é algo muito poderoso. Então, vestir eita Jesus, a couraça,
Olha que coisa linda, couraça da justiça, bendito seja o nome do Senhor. O pecado traz condenação ao coração e má consciência, culpa e medo. Veja, a pessoa que peca, o coração, ela sente a condenação, porque a consciência dela está acusando. Você pecou, se você morrer, você vai para o inferno. A pessoa está cheia do quê? De culpa e do quê? De medo. Por que ela sente medo? Porque sabe, se morrer ali, acabou. E a consciência dela acusa. É por isso que você vê que as pessoas, quando vê esses acontecimentos, que vai noticiando aí de destruição, e conforme diz a Bíblia que ia ter terremotos, tal, tem muita pessoa que tem medo. E por que tem medo? Porque não tem segurança da salvação. A consciência está lá acusando, porque o coração está sujo. E a consciência está dizendo, se você morrer, você está lascado. Se você está pego. E a pessoa fica... Imagine uma pessoa com o coração contaminado e com a consciência má. Essa pessoa, ela não tem paz para viver. Se existe alguém que está aqui nessa situação, essa pessoa pode dizer aqui para cada um de nós, olha, é verdade, eu não tenho paz para viver. Mas hoje você pode ter. Por que pode ter? Porque o sangue de Jesus, nos purifica de todos os pecados. No sangue de Jesus eu sou perdoado. Quando Jesus me perdoa no meu arrependimento, Ele me livra da culpa do pecado. Veja, Ele não só perdoa o pecado, mas Ele arranca, Ele tira da consciência o quê? A culpa daquele pecado. Porque a pessoa quando peca, ela tem a culpa sobre ela, e não tem quem tire isso. Só que quando Jesus passa o seu sangue, quando Jesus, Ele purifica com o seu sangue, além de Ele limpar o coração, Ele tira a culpa da consciência daquela pessoa. E aí onde a pessoa sente aquela paz. E é o que eu digo, veja, trate com uma pessoa que tem a consciência limpa para você ver. Essa pessoa, ela pode tá passando muitas coisas difíceis, mas você pode ver que ela é uma pessoa serena e tem paz. Porque ela está em paz com Deus. Aí ela fica naquele sentimento, pera lá, Deus é meu pai, Ele que me resgatou, Ele que me salvou. Eu sou filho dEle, Ele não vai me deixar perecer nessa situação. Pega isso aqui, não esquece mais, não. Aí o que acontece? Quando o sangue me purifica do meu pecado, limpa a minha consciência tirando a culpa, ainda o sangue me dá acesso com ousadia na presença de Deus. Lembra? Temos ousadia de entrar pelo sangue de Jesus até o santuário do Senhor. E aí onde diz a Bíblia, em Tiago 5,16, a oração feita por um justo. Quem que é o justo? Aquele que foi justificado, aquele que foi declarado justo. Então na prática, o que é a couraça da justiça na prática? Essa é a nossa vitória. Apocalipse 12:11, pelo sangue de Jesus nós vencemos. Então a couraça da justiça é como se o Senhor vem lá, te justifica. Você pode até ter caído, mas se você se arrependeu, há um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo, o justo. Aí Ele purifica de pecado. Aí quando o inimigo pensa acusar a pessoa, aí é o cântico da vitória. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Agora que coisa tremenda, é por isso que você tem que crer nesta obra poderosa. A prática aqui da couraça da justiça é essa: você foi perdoado, você foi justificado, e agora pela fé você anda nessa justiça de Jesus Cristo, você imita Jesus Cristo, você vive como Jesus Cristo, você anda como Jesus Cristo. Você pode ter tido uns tropeção, mas se você hoje se arrepender de todo o teu coração, o sangue de Jesus, Ele limpa, o sangue de Jesus, Ele arranca, o sangue de Jesus, Ele anula toda essa sentença condenatória, Ele lança no abismo. Por quê? Porque a Bíblia diz: agora eu lanço os teus pecados no mar do esquecimento. Ele, quando perdoa, não se lembra mais. E eu encerro dizendo,
A armadura de Deus é que traz essa firmeza espiritual. Por que existem pessoas que não conseguem ter firmeza espiritual? Porque não está tendo verdade, está tudo desajustado e sem estrutura. Por que não tem firmeza? Porque está com a consciência lascada. Mas se nesta noite, glória a Deus, você se apropriar da armadura de Deus, veste aí o cinturão da verdade, põe essa couraça. Era machanda calabaçura macaia. Aí você vai chegar, aleluia. Aí o crente está lá, passando aquela situação que só Deus para ter misericórdia, chorando, angustiado, mas ele vai aos pés do Senhor. E ele chega diante do Pai. Aí quando você ora, eu oro, o Senhor não me vê, Ele vê a obra que está sobre a minha vida, a obra de Cristo Jesus. Eu chego até o Pai, por isso que ele fala, ora ao Pai em meu nome, porque quando eu chego diante do Pai, não é meus méritos, não é porque alguém chega, porque eu sou esforçado, porque eu sou bonitinho, porque eu sou isso, não é nada disso não, filho. É todo o mérito dele, é toda a honra dele, é toda a glória dele, é toda a graça dele, é toda, aleluia, todo o favor imerecido dele sobre a nossa vida. Então seja nesta noite armado por Deus, que Deus venha ajustar a nossa armadura para que não fique nenhuma brecha, que o cinturão da verdade nos deixa preparado para esta batalha. Não deixe o teu coração contaminar, que a couraça da justiça venha blindar aí o teu coração, e ande na justiça de Cristo, caminhe na justiça de Cristo. Ele te capacitará, Ele te dará graça, porque pela fé nós temos entrado a esta graça maravilhosa. Você vencerá, você já é mais que vencedor. O texto está dizendo aqui, tomai, ficai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ele não falou, tomai a armadura para vencer. Vencer, eu já venci em Cristo, eu só preciso tomar a armadura para permanecer firme na presença dele. Permaneça, amém? As palmas louvam ao Senhor.